você abrir a palavra do Senhor, agora no livro dos Salmos, o Salmo de número 23. Estamos falando de Jesus como nosso bom pastor, e hoje vamos relembrar os ensinamentos do Salmo de Davi. Eu lerei o Salmo, os irmãos acompanham a leitura que farei, Salmo 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oremos. Pai, mais uma vez te damos graças pela tua palavra e louvamos ao Senhor pela tua soberania e tua grandeza. Mesmo antes, ó Deus, quando preparávamos, ó Deus, a liturgia para este culto de hoje, os cânticos, os hinos, as leituras, não sabíamos, ó Deus, as situações que viveríamos no final de semana, mas o Senhor já estava preparando todas as coisas para nos confortar, nos consolar, nos dirigir, nos edificar segundo a tua bondade. Pai, nós te bendizemos por essa grandeza. Nós te agradecemos, porque nesses pequenos detalhes vemos o teu cuidado, vemos a tua direção, vemos de fato o teu bordão, o teu cajado nos conduzindo e nos consolando. E portanto, nesta manhã, apesar de mim mesmo, o Senhor continue a fortalecer, a animar, a confortar, a consolar o coração das tuas ovelhas, daqueles que de fato têm ouvido a tua voz. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus, o Cordeiro que venceu. Amém. Amém, queridos? Irmãos, talvez o Salmo 23 seja um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, por ser um exemplo clássico de salmo de confiança. Não é à toa que muitas casas você vai ter um quadro do Salmo 23, né? Talvez você deve ter esse costume de deixar a Bíblia aberta, o Salmo 23, ou até o Salmo 91, talvez sejam os dois salmos de confiança mais conhecidos. Mas nesse salmo especial, o rei Davi utiliza-se de duas metáforas. A primeira metáfora é entre o pastor e a ovelha, e a segunda relacionada a um banquete preparado para um hóspede de honra. Ele começa o salmo falando dessa figura do Senhor como pastor, e até de um modo um tanto distinto, diferente, ele, na segunda parte do salmo, ele apresenta Deus como um servo, que te unge, que prepara o banquete, que te serve o cálice. E nessas duas metáforas, a ideia é apresentar o mesmo ensino, o mesmo foco. O cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nas duas situações, nós vemos o Senhor representado pela figura do pastor e por aquele que prepara o banquete, como a fonte de suprimento para a ovelha e fonte de suprimento para o hóspede vitorioso.
Davi certamente expressa isso, reconhecendo todo o cuidado, a direção, a proteção, o direcionamento de Deus na sua vida. O Salmo prevê situações de adversidade. O Salmo prevê situações de necessidade. Ele fala da fome, ele fala da sede, ele fala do vale da sombra da morte. Ele prevê todas as situações de dificuldade. Mas Deus, da mesma forma que um pastor cuida da sua ovelha, e Deus, da mesma forma que um servo prepara caprichosamente o cuidado para um hóspede de honra, vem suprir cada uma das nossas necessidades. O Salmo, irmãos, reforça a ideia de que o Senhor é aquele que proverá todas as coisas necessárias para os seus. Afirma que o Senhor, nosso Deus, é o nosso tudo. Se o temos, já não precisamos de nenhuma coisa mais. Dê uma olhadinha comigo no Salmo 16, o verso 2. É a mesma ideia apresentada no Salmo 23, verso 1. O Salmo 16 também é um Salmo de Davi, que começa assim, verso 1: guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. E aí ele diz o verso 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. A ideia de que ter o Senhor como nosso Deus é o mais precioso benefício de todos. E que se o Senhor é o nosso pastor, mesmo passando por necessidades ou passando por situações de adversidades, nós já temos aquilo que é necessário, porque é nele que está todo o nosso sofrimento. O Salmo 23, como diferentemente as pessoas pregam, ele não é um salmo que prevê que o crente está isento de passar pelas dificuldades. Todos nós estamos sujeitos a passar por necessidades e adversidades. Por isso ele trata de vadação da morte, e por isso que ele trata de inimigos no Salmo. Mas apesar de todas essas necessidades, adversidades, confrontos, se o Senhor é o nosso pastor, apesar de todas as coisas, nada nos falta. A ideia então é que se temos Deus como nosso Senhor, já temos o maior bem. Nada nos falta. O Salmo exorta-nos a confiar no seu cuidado, a confiar na sua proteção e a confiar na sua provisão. O Salmo nos ensina sobre os suprimentos resultantes da comunhão com Deus. Se o Senhor é o seu pastor, se você está em comunhão com Ele, se você ouviu a voz do Senhor, é ovelha dele, segue a sua voz, Ele promete que apesar das necessidades, apesar das adversidades e apesar do levante dos inimigos, Ele irá suprir. É sobre esse suprimento que eu gostaria de rapidamente relembrar com os irmãos aqui, olhando de um modo com mais vagar no Salmo 23. Usando as duas metáforas do pastor, da ovelha, do servo com o hóspede, ou daquele que está recebendo o hóspede, o primeiro suprimento que nós temos em relação à comunhão com Deus é o suprimento físico. O Salmo, então, no verso 2, vai nos dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Não existe nada melhor para uma ovelha do que estar em pastos, em fonte de comida e em fonte de bebida.
o suprimento físico. Certamente você já viu alguma coisa sobre o que significa esses passos verdejantes, né? E dentro do nosso contexto brasileiro, quando nós falamos passos verdejantes, talvez você imagine aquele gramado maravilhoso, ou então aquele pasto já com toda a tecnologia da agronomia, com aquele capim verde, gordo, dá vontade até de deitar. Mas na verdade, no contexto do Salmo 23, no contexto de Davi e de Israel, é um contexto bem diferente de passo verdejante. São alguns tuchos que surgem no meio das pedras rochosas do deserto. Mas é algo que é necessário para o sofrimento alheio. No nosso contexto brasileiro, falar de sofrimento físico é ter a geladeira cheia e a despensa cheia. Essa é a ideia que nós temos de provisão de Deus. Mas Deus nos prometeu isso não. Quando nós olhamos para Jesus, Ele diz: olha, tendo o que comer e o que vestir, não andeis ansiosos por essas coisas. Da mesma forma que Deus supre os pássaros, da mesma forma que Deus veste no campo, Ele vai suprir o necessário do seu suprimento. Deus não prometeu picanha, Deus não prometeu talvez lasanha ou qualquer outro alimento que você goste, mas Ele prometeu que irá cuidar da sua provisão, mesmo que a sua provisão seja simplesmente um luxo que brote no meio das pedras, mas que é o necessário para suprir a sua necessidade física. Nesse sentido, a provisão do Senhor e a promessa do Senhor é que Ele nos dará aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades físicas. Pasto de grama verde, ou pastos verdejantes e águas límpidas e tranquilas são sinônimos aqui de alimento, da provisão física no contexto ou na metáfora do pastor para com a ovelha. Isso aponta para que aqueles que têm o Senhor como seu pastor, ou que estão em comunhão com Deus, Deus será a provisão, Deus será a fonte do seu suprimento. Veja comigo para deixar mais vivo na sua mente as promessas de Jesus lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, verso 25 e 26. Jesus vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus promete um suprimento físico para nós, para que não vivemos ou andemos ansiosos com aquilo que devemos, ou aquilo que necessitamos comer ou beber, mas que Deus há de suprir as nossas necessidades, mesmo que seja com pão, com água, mas Ele há de nos suprir. Voltando para o Salmo 23, o segundo suprimento para aqueles que têm o Senhor como seu pastor, ou seja, para aqueles que estão em comunhão com Deus, é um suprimento psicológico. O verso de número 3 vai nos dizer assim: Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Nós sabemos que no hebraico, alma e espírito são sinônimos. Mas quando nós vamos para o grego, há uma distinção. E alma é o psique, então onde vem a própria palavra depois, psicologia. Estudo da alma, desses sentimentos, dessas questões mais entranhadas no nosso ser. E é nesse sentido que o Salmo diz que o Senhor, Ele, como nosso Deus, Ele traz refrigério para a nossa alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. É Ele que é a fonte da minha justiça. Todas essas questões relacionadas aos temores da alma, ou do suprimento psicológico, Deus é a fonte de todo esse suprimento. Durante toda a história do povo de Israel, e durante quase toda a história da humanidade, antes da era moderna, não foram as técnicas da psicologia que refrigeravam a alma das pessoas. Não eram as sessões com os psicólogos ou sessão com terapeutas que traziam paz ao coração das pessoas, mas tão somente a comunhão com Deus. E isso talvez seja o grande erro da nossa geração. Porque nós, quando desprezamos a comunhão com o Senhor, nós deixamos de ser alvo desse suprimento psicológico que vem de Deus. É Ele que refrigera a tua alma, é Ele que traz segurança ao seu coração. Não está na tarja preta do seu calmante ou do seu tratamento. Muitas vezes a nossa dor de alma nos conduz para essas enfermidades. É uma falta sincera de uma verdadeira comunhão com aquele que promete ser o refrigério da nossa alma. Como viviam as gerações anteriores? Ao modernismo com o iluminismo, com a criação das ciências. Os que estavam em Deus eram supridos. Não quero desmerecer a ciência nem a psicologia de modo nenhum. Não é isso. Mas quero conduzir você a pensar que se Deus cuida das aves do céu, dos filhos, se Ele de fato é o meu pastor, cuja promessa é trazer o suprimento para a minha alma, por que eu deixaria de confiar nisso? Quanto maior a comunhão com Deus, maior o suprimento dele. Ele traz alento à minha alma e paz à minha vida, tirando toda e qualquer preocupação, porque eu sou guiado pelos caminhos de justiça, pelos caminhos retos. Não existe nada melhor do que poder chegar às 2h da manhã, após uma reunião de um presbitério, e deitar a sua cabeça no travesseiro em paz com Deus. E acordar no outro dia simplesmente para vir adorar o Senhor. Quando Deus é o suprimento da nossa alma, o suprimento psicológico, você é lançado na cova dos leões, você é lançado na fornalha acesa, você passa pelo vale da sombra da morte, os inimigos se levantam contigo, injustiças são cometidas, mas o Senhor refrigera a sua alma.
porque Ele te guia por caminhos de justiça. Então aí você não tem que ter medo. Agora, o coração de articuladores, daqueles que pensam que tem o poder sobre a igreja, que tem o poder sobre as coisas, certamente o coração dessa pessoa é um coração doente. E aí não encontra lugar de refrigério para a alma. Porque ele sabe que o seu caminho é o caminho da justiça. Não existe nada melhor para refletir ou para refrigerar a nossa alma, o sofrimento psicológico de Deus, do que estar em paz com Deus, andando no caminho da justiça que Deus estabelece. Isso traz refrigeração. Agora, quando você está andando no caminho de injustiça, aí não há sofrimento que vem do Senhor, porque o Senhor guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Se você não anda nos caminhos da justiça, obviamente, o sofrimento emocional do Senhor ou psicológico do Senhor não será aplicado sobre a sua vida. Por isso que a culpa, que é um sentimento que todos nós temos por conta da nossa inclinação do conhecimento do bem e do mal e da lei de Deus gravada no nosso coração, é o que desencadeia os maiores distúrbios psicológicos. Enquanto você não confessa o seu pecado, o próprio Davi diz: os meus ossos se tornaram como pó. Dói lá no mais profundo. E aí não tem o refrigério na alma. Por isso a prática do perdão, irmãos, e a prática de aceitar o perdão de Deus, porque tem muitas vezes que nós confessamos o nosso pecado, mas não nos perdoamos, não aceitamos o perdão de Deus, e essa culpa nos conduz às dificuldades, às lutas, e é um problema de distúrbio de alma. Mas quando eu confesso os meus pecados e sei que a promessa do Senhor é que Ele me purifica e me perdoa, e a culpa, portanto, é lançada na conta daquilo que Cristo já realizou na cruz do Calvário, eu tenho a alma refrigerada, até mesmo quando eu deslizo, até quando eu faço o que não deveria fazer. O suprimento da sua alma está, em primeiro lugar, a comunhão com Deus. Ele traz alento à minha alma, paz à minha vida, tirando toda e qualquer preocupação, pois sou guiado por caminhos corretos. O verso 3 expressa o cuidado do Senhor. Ele me faz repousar. Ele leva-me. Ele refrigera, Ele guia, veja, é tudo ação de Deus que direciona. Ou seja, Deus cuida amorosamente daqueles que estão nele. Ele conduz, Ele supre, Ele traz o alento, Ele traz a paz. Terceiro suprimento, e aqui eu quero fazer a distinção do psicológico para o emocional. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, pois tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consola. O suprimento psicológico muitas vezes é produzido pela nossa própria atitude, irmãos. De pecado, de culpa, de sentimentos que tiram a nossa paz. Deus supre aqueles que têm Ele como seu Senhor. Perdoa, restaura, refrigera. Agora, o suprimento emocional é quando você está caminhando e no seu percurso está diante de você o vale da sombra da morte. Não tem como
chegar lá no seu destino sem passar por aquele momento, passar por aquela situação. Não está em você, não foi algo produzido por você, faz simplesmente parte do trajeto. E que muitas vezes abala o nosso emocional quando nós estamos diante de uma enfermidade, diante de um problema familiar, diante de uma situação financeira difícil, ou diante de um grande desafio. E emocionalmente, nós ficamos abalados. Será que eu vou conseguir passar? Será que eu vou conseguir caminhar? Será que eu vou vencer o vale da sombra da morte? E aí a promessa do Senhor é que Ele trará suprimento emocional. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E o motivo é porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda nessa metáfora do pastor, o pastor caminhando junto, com o seu bordão, o seu cajado, trazendo a ovelha pelo caminho mais seguro, com o seu bordão, com o seu cajado, inclusive protegendo, cuidando, espantando os perigos e as feras. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu sou suprido emocionalmente diante das adversidades que o caminho me reserva. Porque surpresas estão a cada esquina, irmãos. Na nossa linha do tempo, situações que não esperamos surgem do nada. E se não estivermos em comunhão com o Senhor, sentindo a proteção, o cuidado, o cajado, o bordão de Deus, emocionalmente nós nos desesperaremos e despencaremos. Mas porque eu tenho a certeza de que Deus está comigo, não temerei mal nenhum. Deus suprindo o meu emocional. Consolo, a confiança estão descritos aqui em todo o Salmo 23. E aponta para o fato que mesmo diante da tribulação e da sequência de adversários, de inimigos, eu serei suprido com o consolo e com a confiança que o próprio Deus nos dá. Agora, preciso te relembrar algo. Todos esses sofrimentos até agora, os que vêm ainda, estão pautados no fato de o Senhor ser o seu pastor. Você está ouvindo a voz do bom pastor e seguindo essa voz. Não significa estar na igreja, significa estar em Deus. Tem gente que pensa que porque é membro da igreja já está em comunhão com o Senhor. A verdadeira comunhão está no seu dia a dia com Deus, e não nos cumprimentos litúrgicos ou cerimoniais que porventura você participa. Quando as adversidades surgirem na sua vida, aqueles que têm o Senhor como seu pastor sabem que não precisam temer mal nenhum, porque é o Senhor quem vai confortar, consolar, proteger, direcionar e abençoar. Mas o Salmo continua, agora no verso 5, mudando a metáfora e apresentando então a preparação para o hóspede, né? Então vamos lá, verso 5. Além do suprimento físico, além do suprimento psicológico, além do suprimento emocional, nós vemos aqui um suprimento social. Ao invés de sermos desprezados, de sermos rechaçados, excluídos, Deus prepara uma mesa para nós. Deus faz uma festa. Deus prepara uma recepção. Deus nos coloca no lugar de honra. Mesmo que o mundo seja um mundo
que confronte aquilo que você é, que tenta te diminuir, te menosprezar, te jogar lá embaixo, o Senhor prepara um banquete para ti. Prepara-lhe uma mesa, unge, e o meu cálice transborda. Veja aí, prepara-lhe uma mesa, não é uma mesa qualquer, mas é uma mesa na presença dos meus adversários, meus inimigos. Os caras puxam o seu tapete e você cai de pé, ou cai para cima. Eles maquinam, eles criam um grupo de WhatsApp para falar sobre você, para tentar te derrubar. E todos arrumam, num golpe só, puxam o tapete e nada acontece. Eles se irritam porque Deus abençoa as obras da sua mão, porque apesar das situações adversas, as coisas estão conduzindo e estão sendo dirigidas na sua vida. Eles se irritam por conta do seu sucesso. Eles se irritam por conta da sua paz. Eles se irritam por causa da segurança que você tem em confrontar ou responder o confronto que eles te apresentam. Eles ficam insanos. Mas Deus te coloca no lugar que Ele quer te colocar. No seu trabalho, as pessoas querem puxar o seu tapete, querem tomar o seu cargo. Como aconteceu com Mordecai, que tentam preparar inclusive a sua morte. Ele acaba sendo honrado na presença dos seus inimigos. E o instrumento ou objeto construído para a morte se torna agora objeto usado na mão de Deus para a justiça. Os inimigos que haviam tramado a morte do povo de Israel no contexto do livro de Esther são alvos agora dos seus próprios desejos. E Deus livra o seu povo com mão forte, permitindo que os seus filhos se defendam e acabem com os inimigos. O mundo quer te derrubar, amigo. Mas quem estabelece a sua posição social, se é sentado à mesa ou não, não é a sociedade, mas é Deus. E por isso nessa metáfora diz que Deus é quem prepara um lugar para ti. E prepara um lugar na mesa. O que mais que ele faz? Unge-me a cabeça com óleo, que era a prática de honra. Você lembra daquela situação de Jesus, quando ele vai jantar na casa de um líder? E a mulher então chega e derrama bálsamo sobre a sua cabeça e sobre os seus pés, e enxuga os seus pés com os próprios cabelos. E aquele que estava recebendo Jesus no seu coração fala: se esse rapaz, se Jesus realmente fosse Deus, se ele soubesse, se ele fosse profeta, se ele fosse quem diz ele ser, ele saberia que essa mulher era uma mulher não digna. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, fala assim: vem cá, meu amigo, eu cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não ungiu minha cabeça, você não me deu óleo para trazer refrigério para esse calorão aqui da Palestina, você não me honrou como seu hóspede. E essa mulher assim fez. Lembra dessa mensagem? Porque essa era a prática. O contexto, irmãos, é que muitas vezes a vida social quer te menosprezar. As pessoas querem te humilhar, desfazer de você. Mas quando
O Senhor é o teu pastor. Quando o Senhor é o teu Deus, é Ele que estabelece a sua posição na mesa. É Ele quem prepara. É Ele quem unge. E é Ele quem te serve. O meu cálice transborda. A ideia de uma provisão de Deus que vai além daquilo que nós merecemos. A figura, portanto, agora é de um acolhedor, hospedeiro, e Deus supre diante dos adversários e me dá a honra digna de um visitante ilustre, ungindo minha cabeça e suprindo a minha necessidade, fazendo meu cálice transbordar. Ele supre a minha necessidade de ser alguém. Ele me faz sentir ser valorizado de modo pleno. E isso deve dar uma dor de cotovelo terrível aos seus inimigos. Quando às vezes eles preparam situações para que aconteça alguma coisa no seu trabalho de errado, e de repente não dá. Quando às vezes eles preparam situações até mesmo para te machucar. Tem gente malvada, você sabe disso. Que joga contra para que você não cumpra a sua meta, a sua cota. Que às vezes, como o faraó, tira o suprimento que você precisa para fazer no tijolo e cobra uma produção até maior do que a que tinha anteriormente. E Deus simplesmente te fortalece e portas se abrem e de repente as coisas acontecem. E aquele que queria te envergonhar sai envergonhado. Porque o Senhor é teu pastor, você está em comunhão com Ele. Ele te promete te colocar num lugar de suprimento social, ou seja, um lugar assentado à mesa, mesmo diante dos seus adversários. E em último lugar, irmãos, não menos importante, o suprimento espiritual. Veja aí o verso número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se Deus é o seu pastor, se Deus é quem está dirigindo a sua vida, Ele que prepara as coisas. Se você está em comunhão com Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai estar constantemente sobre a sua vida. E aí, a certeza que Davi tem é a seguinte: habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade ou para todo sempre. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós temos esse suprimento espiritual da certeza de que a bondade de Deus está comigo, de que a sua misericórdia estará sobre mim, e que eu vou estar em comunhão com Ele, não somente nessa era presente, mas na era vindoura, pois a promessa do Senhor de novo céu e nova terra será aplicada sobre a minha vida, pois estou em Deus, ouvi a sua voz, sigo o seu ensino, Ele é o meu pastor, e Ele é aquele que prepara todas as coisas para a minha vida, e por isso eu tenho segurança na vida espiritual e na certeza da vida eterna. A ideia de suprimento para a totalidade dos meus dias, para a eternidade, garante a confiança expressada naquilo que eu chamo aqui de suprimento espiritual. Deus me dá a certeza da vida eterna, Deus me dá a certeza de que a obra de Cristo foi aplicada na minha vida. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus. E, portanto, mesmo que dê tudo errado, a certeza da vida eterna, e mesmo que me matem, a certeza de que aquele que morre em Cristo viverá, traz um suprimento espiritual para a minha vida, ao ponto de não negar a Cristo, mesmo diante da face da morte, da perseguição.
Esse é um suprimento que só o próprio Deus pode dar. Imagina os nossos irmãos nos momentos de grande perseguição da era cristã, diante da face da morte, do Coliseu, ou diante daqueles que o perseguem, e inclusive diante dos nossos dias, onde muitos cristãos são mortos tão somente por conta da sua fé, e eles assim o fazem, ainda louvando a Deus, e passam por toda essa situação de angústia, luta, mas supridos pela certeza da promessa da vida eterna e daquilo que Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário. Assim, foram supridos todos os males, e assim é de ser suprido todo aquele cujo Deus é o Senhor, é o pastor, e aquele que está em comunhão plena com Deus. A bondade e a misericórdia de Deus garante a certeza da vida eterna, porque eu não vou para a habitação eterna por conta dos meus méritos, mas por aquilo que Cristo fez por mim. Concluindo, irmãos, o Salmo 23 é sublime, pois fala a nossa alma, relembra sobre o amor, sobre o consolo, sobre a bondade, sobre a misericórdia de Deus sobre nós. Fala de modo simples do cuidado e proteção de Deus, como um pastor que cuida, um pastor que alimenta, um pastor que protege as suas ovelhas, e reforça na figura de um acolhedor hospedeiro que oferta o melhor que tem para o seu hóspede, que nada merecia. Caso tenhamos Deus como nosso Senhor, como nosso pastor, nós podemos afirmar categoricamente: nada nos falta, nada nos faltará. Jesus Cristo, irmão, se apresenta, como vimos no início do nosso culto, como um bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em Jesus nós temos cuidado, proteção e provisão. Portanto, confie naquele que derramou o seu grande amor por nós e desfrute do suprimento que somente Ele pode dar. Que o Senhor seja de fato o teu pastor, teu Senhor, e que em verdadeira comunhão com Ele você desfrute dos suprimentos físicos que Ele proverá, suprimento para a sua alma, suprimento psicológico, suprimento emocional, suprimento social e em especial suprimento espiritual. Que Deus assim nos abençoe.